Então, gente, vamos corrigir a lista aí de trabalho e energia. Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado a um ponto B. Então, ele é tirado de um ponto A e levado a um ponto B distante 40 metros na horizontal e 30 na vertical. Então, aqui que está o ponto B. Traçadas a partir do ponto A. Qual é o modo do trabalho realizado pela força peso? Então, olha, tá aqui o bloco, a força peso está para baixo. Então, nesse caso aqui, olha, a força peso está para cá e o deslocamento está para lá. O trabalho aqui, eu vou chamar aqui de ponto A linha, tá certo? O trabalho de A até a linha, ele é zero. Por quê? Porque o ângulo entre a força peso e o deslocamento deu quanto? Deu 90. E trabalho é igual ao peso vezes deslocamento vezes cosseno de 90. Então, vai dar zero. Agora, quando o bloco tá aqui, ó, e precisa de ir para cima, o deslocamento vai estar para cima e a força peso vai estar para baixo. Agora, o trabalho de A' até B vai ser o quê? A força peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. Então, o trabalho de AB vai ser o quê? A força peso, que vale 5 quilos, vezes 10, 50 newtons. O deslocamento aqui, que foi de 30 metros, vezes cosseno de 180, que é menos 1. Então, o trabalho de AB vai ser menos, porque ele está contrário, né? A força está contrária ao deslocamento. A força peso está para baixo, o deslocamento está para cima. 5 vezes 3, 15, 1.500. Ele quer o módulo, né? Então, ele quer sem o sinal. Resposta certa, letra B. Ah, Pauliana, e se eu quiser fazer aqui, ó, direto de A para B? Posso fazer de A para B, mas aí é mais difícil, porque eu tenho que descobrir qual é o ângulo que a força-peso forma com o deslocamento que está para cá. Aí eu vou calcular essa distância, que vai dar 50 metros, e vou pegar a força-peso vezes os 50 metros vezes o cosseno do ângulo aqui, ó. Que o deslocamento forma com a força-peso. Ok? Que não é 90, que ele não... A força-peso aqui não está perpendicular, a força-peso está para baixo aqui, né? Foi no meu desenho ficou parecendo. Então, a força-peso está para baixo. Então, eu teria que descobrir esse ângulo aqui, tá? Ó. Então, seria mais difícil, é mais fácil fazer desse trajeto e desse. Ok? A linha B, né? Número 2. Então, aqui não tem trabalho, o único trabalho que vai ter é nesse trajeto, que vai dar 1.500. Número 2. Um corpo de massa 2 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal com velocidade constante. Informação importantíssima em física. Somatório das forças é zero. Com uma velocidade constante de 5 metros por segundo durante um tempo de 10 segundos. Sobre esse movimento são feitas as afirmações. O trabalho realizado pela força-peso do corpo é nulo. Porque o deslocamento é horizontal, forma 90 graus. Ou melhor, um corpo de massa 2 é arrastado sobre uma superfície horizontal com velocidade constante de 5 durante 10 segundos. Sobre o movimento são feitas as afirmações. O trabalho pela força-peso do corpo é nulo. Verdade. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero. O trabalho realizado pela força de atrito é nulo. Não, a força de atrito está para cá, ó. Ele não é nulo. O trabalho realizado pela força resultante é nulo. Quanto que vale a força resultante se o movimento é retilíneo uniforme? A força resultante vale zero, porque é um movimento retilíneo uniforme. Logo, o trabalho da força resultante é zero. Verdade. São corretas número 1 e número 3. Questão número 3. Então, não esqueça dessa informação. A gente apareceu essa informação velocidade constante nas questões, grifem para vocês lembrarem que a resultante das forças é zero. Não tem aceleração, o movimento é uniforme. Um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros. Então, aqui tem 2 metros. Que pende do teto conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Tá aqui. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera entre a posição mais baixa e mais alta vale. A tração está aqui, ó. Ela sai sempre do objeto em relação ao fio. E ele quer o deslocamento daqui para cá. Mas qual que é o deslocamento da posição mais alta para a posição mais baixa?
o deslocamento está para cá, ele vai ficar deslocando nessa direção. Qual é o ângulo que a tensão faz com o deslocamento? A hora que ele vai daqui para cá, 90, θ é 90. Entre deslocamento e a tensão. Logo, o trabalho é igual a tensão vezes deslocamento vezes cosseno de 90, que vai dar 0. Ele não realiza trabalho ao deslocar desse ponto para esse, porque o deslocamento aqui vai estar sempre, em cada ponto que a bolinha tiver, o deslocamento vai estar sempre, toda vez, perpendicular à tensão, ok? Então, a tensão não realiza trabalho. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Número 4. O engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica. Então, pensa numa seringa, tipo uma seringa, ok? O pistão. Ele verificou que a força horizontal F, a qual é aplicada ao pistão por um agente externo, pode ser relacionada à posição horizontal X por meio do gráfico abaixo. Então, tá aqui a posição do êmbolo lá da seringa, tá? Que pode ir para trás ou para frente. Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam o sentido para a direita, enquanto valores negativos indicam o sentido para a esquerda do êmbolo, ok, gente? Sabe-se que a massa do pistão vale 1,5 kg e que ele está inicialmente em repouso, VO igual a 0. Com relação ao gráfico, considere as afirmativas. Então, antes de eu olhar qualquer coisa, eu vou olhar o gráfico. Força em função do deslocamento. Então, olha aqui nós temos uma força variável, certo? Então, se a força está variando, a aceleração também é variável. Aqui nós temos um movimento com força constante, então a gente tem uma aceleração constante. Aqui a gente tem uma força variável. Como que eu descubro o trabalho? O trabalho descubro pela área, se eu precisar. Aqui eu tenho uma força igual a 0, então é um MRU, ok? Ou ele está parado ou ele está em movimento constante, ou repouso. Ok? Tô fazendo de lápis, vocês não vão ver. Aqui, ele tá variando a força e tá variando a força. Então, agora, ele já tá aumentando a força no outro sentido. O positivo é para a direita e o negativo é para a esquerda. Aqui ele tá aumentando a força para a esquerda e aqui ele tá diminuindo a força para a esquerda. Certo? Então, vamos analisar. Ó. O trabalho realizado pela força sobre o pistão entre 0 e 1, tá aqui, ó. Eu tenho uma força variável, como é que eu calculo o trabalho entre 0 e 1? Pela área, que é base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo. Presta atenção que aqui está em centímetro, eu tenho que multiplicar esses números vezes 10 a menos 2. Então aqui, olha, entre 0 e 1, qual que é a base? É 1 vezes 10 a menos 2, para passar para metro, tá, gente? Vezes a altura, qual é? 15 newtons, já está correto, dividido por 2. Então, isso aqui, entre 0 e 1, vai dar quanto? 1 vezes 15, 15 por 2, 7,5 vezes 10 a menos 2 joules. Verdade, então, verdadeira. Número 2, a aceleração do pistão entre 1 e 2. Entre 1 e 2, ele tem uma aceleração constante. Por que a aceleração é constante? Porque a força é constante e a força resultante é proporcional à aceleração. Se F é constante, logo a aceleração é constante. Vamos ver o valor dela? Força resultante é igual a M vezes A. Força resultante vale 15, M vale 1,5 vezes A. A igual 10 metros por segundo ao quadrado. Verdadeira a segunda. Terceira, entre 4 e 5, tá aqui, ó, movimento retilíneo uniforme ou repouso. O pistão se move com velocidade constante. Verdade, ou ele se move com velocidade constante ou ele está em repouso. Isso aqui é o quê? Força resultante igual a 0. Então, ele está em MRU, ok? Então, as três são verdadeiras. O número 4, o trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre 0 e 7... é nulo. Não, né, gente? Porque essa área aqui não vai anular com essa área para anular, porque tem um positivo e um negativo. Então, a 4 é falsa. Só de olhar eu já sei que esse valor dessa área grandona não anula com essa área aqui. Então, são corretas 1, 2 e 3, letra E. Número 5.
Sabendo que é um corredor cibernético de 80 quilos, partindo do repouso, realiza uma prova de 200 metros em um tempo de 20 segundos, mantendo uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a energia cinética atingida pelo corredor Então, a energia cinética precisa da velocidade final. Velocidade final, VO mais AT. V igual a 0 mais aceleração Q1 vezes T. Então, V final é 20 metros por segundo ao quadrado. E a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2, m 80, velocidade 20. Então, vai dar 16 mil, porque aqui vai dar 40. 40 vezes 40 vai dar 16 mil joules. Letra E. Só jogar na fórmula. Essa questão número 6 é do Enem, se não me engano. O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de Atenas, a atleta russa Felvanova bateu o recorde feminino saltando 4,88 metros. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara em 3 instantes distintos. Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvida em cada uma das situações. Então aqui, respectivamente, aqui ele só tem velocidade, porque ele não está usando a vara e ele não está em nenhuma altura da referência. Então aqui ele só tem cinética, só tem de movimento. Aqui, olha para vocês verem, ele tem movimento, porque ele está durando, nesse trajeto ele está em movimento, então ele tem cinética. Ele tem potencial gravitacional, porque ele tem altura. E ele está usando, ele tá comprimindo a vara, para a vara lançar ele, então ele tem elástica. E aqui ele está em movimento, então ele tem cinética. E ele tem também o que? Gravitacional, porque ele tem altura. Então, a opção correta, cinética e elástica. Então, letra C, cinética, gravitacional e elástica no segundo caso, verdade. Cinética e gravitacional no último, letra C. Então, é só eu analisar quais os tipos de energia ele tem em cada ponto. Quando ele está impulsionando a vara, ele tem elástica, porque é ela que vai lançar ele lá para frente. Na figura a seguir, um corpo de massa 200 gramas, então massa 0,2 quilogramas, passa de um ponto A com velocidade VA igual a 2 metros por segundo. Então, em A, ele tem altura, potencial e tem velocidade, tem potencial e cinética. Não existe atrito, então a energia mecânica se conserva. O corpo A possui apenas energia potencial gravitacional? Falso, ele tem também cinética. O corpo B tem força resultante, N igual a P igual a força centrípeta? Gente, quando eu tenho aqui, normal e P, a força centrípeta, o que ela é? Ela representa a resultante das forças que apontam para o centro. Então, força centrípeta é igual a normal, que está apontando para o centro, menos o P, que aponta para fora do centro. Então, o que vai acontecer? Se eu for isolar a normal aqui, ela é igual a força centrípeta mais o peso. Ela não é igual ao peso, não. Tá certo? Isso aqui é a explicação lá naquele... aquele negócio que tem em circo, o globo da morte, tá certo? Lembrem disso, anotem aí, força centrípeta é a resultante das forças na direção radial. Radial é do centro, tá? No raio. Então, nesse caso, a força centrípeta sempre vai ser as forças que apontam para o centro menos as que apontam para fora do centro. Nesse caso, é normal menos o peso, ok? Então, essa daqui é falsa. A normal não é igual ao peso aqui. A normal é a força centrípeta mais o peso. O corpo no ponto A possui energia cinética igual a 0,4. Vamos ver? Energia cinética de A, mv ao quadrado sobre 2, m é 0,2, v é 2 sobre 2, que vai dar 2 vezes 2, 4, 0,4. Verdade. Número 5. O corpo no ponto C possui energia cinética e energia potencial gravitacional.
Se ele saiu dessa alturona de 4 e não tem atrito, a hora que ele chegar aqui, ele ainda não parou não, porque ele só andou 2, então ele vai chegar aqui com velocidade. Se ele fosse aqui 4, ele pararia aqui, porque ele chegou no máximo da energia dele, mas é no 2, então ele tem energia cinética e potencial gravitacional, porque ele não tem atrito, então ele chega aqui e ainda continua com velocidade. Verdadeiro. São corretas 3 e 4, letra A. Ok, gente? E se aqui fosse 4? Aí ele teria só potencial gravitacional, porque ele ia chegar e ia parar. Número 8. A força resultante que atua em um corpo de massa 2 kg varia com a distância de acordo com o gráfico. Quando o corpo está na posição 2 metros, sua velocidade, então é VO, é 10 metros por segundo. Qual a velocidade na sua posição 6 metros? Velocidade final. Como que eu vou calcular a velocidade se eu só tenho massa? Mas aí eu tenho um gráfico, e esse gráfico é de força em função do deslocamento. Eu sei que num gráfico força em função do deslocamento, o trabalho é dado pela área do gráfico força versus deslocamento. Então, o trabalho vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, o trabalho vai ser base maior, 17, as unidades estão ok, ó. 17 mais base menor, 5, vezes a altura, que é 6 menos 4, 2, 4, sobre 2. Então, o trabalho vai ser, cancelo aqui, 22 vezes 2, 44 joules. Agora, como que eu associo trabalho com velocidade? É só eu lembrar que trabalho é igual a variação da energia cinética. Então, o que é variação da energia cinética? Trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mvo ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho é 44, é igual a m, que é 2, vezes v ao quadrado sobre 2, menos m, que é 2, vo é 0 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 0, certo? Então, vai ficar 2v, aqui eu cancelo, vai ficar v ao quadrado é igual a 44. Tem alguma coisa errada aqui. mv ao quadrado, 17 mais 5, 22, vezes 2, 44. O que tá errado aqui? A massa, 2 quilos. mv ao quadrado sobre 2. Tá certo. Aqui deu 0. V ao quadrado é... Qual que é o meu erro aqui, gente? Me ajuda aqui, vamos ver a área. Base maior, 17, mais base menor, 5, vezes a altura, 6 menos 4, vezes 4, dividido por 2. Cancelei, 15, 17 mais 5, 17 mais 5, 22, 22 vezes 2, 44. mv ao quadrado sobre 2... Ah, gente, desculpem, VO não é 0, olhem aqui, VO é 10, né? Então, foi aqui que eu errei, ó, 10 ao quadrado. Então, foi aqui que eu errei. Então, vai ficar 44 é igual V ao quadrado menos 10 vezes, cancela esse 2 com esse 2, 10 vezes 10 é 100. Então, vai ficar V ao quadrado é igual 44 mais 100, V igual raiz de 144, que vai dar 12 metros por segundo. Ok? Então, presta atenção aqui, ó, eu comi barriga. O VO não é, a velocidade no estado inicial não é 0, é 10. Então, tem que colocar 10 aqui, ó. Eu corto só o 2 com 2 e o 2 com 2 aqui. Ok? Continuando aí, número 9. Numa fábrica, vários copos de vidro são enchidos com doce. Desde a máquina que os enche no nível A até os operários que os tampam no nível B, os copos são deslocados por uma esteira, como mostra a figura a seguir. Considerando a posição A de cada copo no repouso a 1,6 metros do solo, que ao longo do movimento até B, de uma altura, agora o B tem aqui 1 metro. A ação das forças de atrito é desprezível e que o valor da aceleração local é 10, pode-se afirmar que o módulo da velocidade escalar no final do nível B, em metros por segundo, é. Então, se ele está em repouso aqui, ele só tem a energia mecânica em A é igual à energia potencial, que é mgh. Eu não sei a massa dele de doce, mas eu sei que o G é 10 e eu sei que a altura é 1,6. Então, a energia mecânica dele vai ser 16 m. 16 vezes a massa. A energia mecânica de B
ele vai ser, olha, considerando que na posição A o copo está em repouso, a 1,6, que ao longo do movimento até B de altura 1, a ação das forças de atrito é desprezível, que a aceleração da gravidade é 10. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade escalar final no nível B é. Então, quer dizer que aqui ele tem velocidade, diferente de zero. Então, a energia mecânica em B vai ser o quê? A energia potencial mais a energia cinética, certo? Então, quem é a energia mecânica? Agora, se não tem atrito, a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica de B. Então, quer dizer que a energia mecânica aqui vai ser os mesmos 16 M. Então, vamos lá. Olha, energia mecânica de A, 16 vezes M, tem que ser igual à mecânica de B, que é a potencial mais a cinética. Então, 16 vezes M tem que ser igual a potencial, que é mgh, mais mv ao quadrado sobre 2. O que eu vou fazer? 16m é igual, m eu não sei quanto que é, 10 vezes a altura de B, que é 1, mais m eu não sei quanto que é, v ao quadrado eu quero saber, dividido por 2. O que eu posso fazer com esses m's? Colocar em evidência. Então, vai ficar assim, ó, 16m é igual a m, que multiplica 10, mais v ao quadrado sobre 2. O que eu faço com esses m's? Cancelo. Agora, eu fiquei que 10 mais v ao quadrado sobre 2 é igual a 16. Vou passar o 10 para lá. V ao quadrado sobre 2 é igual a 16 menos 10. V ao quadrado é igual a 16 menos 10. Dá 6 vezes 2. V é igual a raiz de 12. O que é raiz de 12? Só a gente fazer. 12 por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. 2 raiz de 3 metros por segundo. Letra A. Então, prestem atenção, tá, gente? Sempre que eu tiver esse tipo de exercício, 99% dos casos vai ser sem atrito, então a energia mecânica em todos os pontos vai ser igual. Nesse caso, a energia mecânica é só potencial gravitacional e nesse caso, ela é potencial mais cinética e eu igualo os dois valores. Eu não tenho o valor de M, então vai trabalhando que vai chegar uma hora que a gente vai poder cancelar esse M como foi aqui, tá certo? Não me impede de fazer quando eu tenho uma igualdade, porque ele vai poder cancelar. Última questão. Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado a partir do repouso, VO igual a zero. Então, ele só tem energia potencial gravitacional. Em uma pista vertical, o ponto A está a 2 metros de altura, onde fixa uma mola de constante 150 newtons por metro. São desprezíveis o atrito, então a energia mecânica de A é igual à energia mecânica aqui de B. Vou colocar o B aqui. A máxima compressão da mola. A máxima compressão vai ser quando ele está em B, certo? Então, quem é a energia mecânica de A? É apenas a potencial gravitacional, que é mgh. M é 0,6, G é 10, a altura é 2. 6 vezes 2, 12 joules. Ok? E em B, energia mecânica em B, se ele vai comprimir totalmente, ele vai parar. A energia mecânica em B é apenas energia potencial elástica. Ele não falou da velocidade dele aqui. Então, a energia mecânica de B é igual à energia mecânica de A. Então, vai ficar assim, ó. Energia mecânica de B é igual a kx ao quadrado sobre 2. Quanto que vale? Vale 12. 12 é igual a K, que é 150, vezes x ao quadrado sobre 2. Multiplicando cruzado, vai dar o quê? X ao quadrado é igual a 12 vezes 2, 24, dividido por 150. 24 por 150, essa conta tá certa? 0,16. 0,16 é o mesmo que o quê? 16 vezes 10 a menos 2. Qual é a raiz de 16? É 4. E de 10 a menos 2? 10 a menos 1. Então, a resposta é 0,2. 0,4. Letra B. Aqui já tá, né? 4 vezes 10 a menos 1, 0,4. Então, aqui eu só tenho potencial gravitacional e quando ele comprime ao máximo a mola, ele para. Ele comprime e para. Então, eu só tenho potencial elástica. Então, toda a energia mecânica de A foi convertida, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em potencial elástica quando ele comprimiu totalmente a mola. Ok?